Olá! Nesta análise, nós vamos mergulhar nos capítulos 25 a 27 de 1 Samuel. Antes mesmo de Davi assumir o trono, ele passou por uma série de provações que foram fundamentais para forjar o seu caráter. Vamos examinar de perto como ele lidou com a insensatez, como controlou o desejo de vingança e como enfrentou o próprio desespero. São momentos que realmente definiram o futuro rei de Israel. Nossa jornada por esses textos vai ser dividida em 3 momentos bem claros. Primeiro, o episódio com Nabal e a sábia Abigail. Depois, aquele segundo encontro tenso com o rei Saul adormecido. E, por fim, a controvérsia decisão de Davi de buscar refúgio justamente entre os filisteus. Bem, a nossa narrativa começa com um evento de enorme peso, a morte do profeta Samuel, o homem que ungiu Davi. Em meio ao luto e à constante fuga, Davi se retira para o deserto, e é lá que o encontro iminente vai testar os limites do seu autocontrole. O capítulo 25 nos apresenta logo de cara 2 figuras em total contraste. De um lado, temos Nabal, cujo próprio nome já significa insensato. Um homem muito rico, mas de caráter desprezível. Do outro, sua esposa, Abigail, que a Escritura descreve como sendo inteligente e bela. O texto sagrado faz questão de estabelecer essa oposição desde o início, lá em Samuel 25, verso 3. A tensão da história surge quando os homens de Davi, que haviam protegido os pastores e os rebanhos de Nabal, pedem algumas provisões. A resposta de Nabal não é apenas uma negativa, é um insulto público. Ele diminui Davi, questiona sua honra e basicamente o chama de um servo fugitivo, conforme Samuel 25, versos 10 e 11. A reação de Davi é visceral, é imediata e totalmente inflamada pela fúria. Aquela afronta de Nabal atinge em cheio seu orgulho e ele não pensa 2 vezes. Ordena que 400 de seus homens peguem suas espadas. A intenção era muito clara, uma retaliação violenta e aniquiladora. E a profundidade dessa ira fica evidente no juramento que ele faz. Davi invoca o nome de Deus para selar uma promessa de destruição completa. Veja que perigo. O futuro rei, o homem segundo o coração de Deus, está a um passo de cometer um verdadeiro massacre por uma vingança pessoal. É exatamente nesse ponto que a sabedoria de Abigail brilha. Assim que um servo a avisa, ela age com uma rapidez e uma estratégia impressionantes. Ela não perde tempo consultando o marido insensato. Pelo contrário, prepara uma grande oferta de paz e vai pessoalmente ao encontro de Davi. Uma demonstração de coragem e discernimento fora do comum, como lemos em 1 Samuel 25, dos versos 18 a 20. O discurso de Abigail é uma obra-prima de diplomacia, mas também de teologia. Com humildade, ela assume a culpa do marido, apela à boa reputação de Davi e, o mais importante, o lembra da sua vocação divina. Davi, tocado por aquelas palavras, imediatamente reconhece a mão de Deus naquilo tudo e agradece a Abigail por tê-lo impedido de derramar sangue inocente. Está lá em Samuel 25, 32 e 33. Vamos agora para a segunda provação. Depois da lição sobre o domínio da ira, Davi se depara com um teste que já tinha acontecido antes, mas agora em circunstâncias ainda mais tentadoras. É um teste de reverência pelo ungido do Senhor, mesmo esse ungido sendo seu inimigo mortal. E a tensão narrativa se concentra toda nessa questão. Pela segunda vez, Saul está completamente vulnerável diante de Davi. A lógica humana, a lógica militar, apontava para uma única solução óbvia. Mas Davi, como veremos, opera sobre uma lógica completamente diferente. O cenário é de total vulnerabilidade. O texto diz que um sono profundo, vindo da parte do Senhor, caiu sobre todo o acampamento de Saul. Davi e seu sobrinho Abissai simplesmente caminham por entre os soldados adormecidos e chegam até o rei, que estava totalmente indefeso, conforme 1 Samuel 26, verso 7. Abissai, que estava com Davi, interpreta a situação como um sinal claro da providência divina. Para ele, aquilo era a resposta de Deus, uma oportunidade de ouro que não podia ser desperdiçada. A perspectiva dele é pragmática, reflete o pensamento comum da época. A resposta de Davi, no entanto, é baseada num princípio teológico muito profundo. Ele recusa a lógica de Abissai, argumentando que tocar no ungido do Senhor seria o mesmo que usurpar a autoridade que pertence somente a Deus. A vingança, para Davi, é um assunto do Senhor. Então, Davi escolhe um caminho diferente. Ele pega a lança, que era o símbolo do poder real de Saul, e o jarro de água, um item essencial para a vida no deserto. Esses objetos serviriam depois como prova, uma prova irrefutável de que ele esteve ali e de que teve misericórdia, expondo a injustiça da perseguição de Saul, como lemos em 1 Samuel 26, verso 12.
Entramos agora no terceiro ato desta jornada, e ele nos apresenta uma reviravolta bem surpreendente. Depois de demonstrar tanto autocontrole e uma fé tão profunda na soberania de Deus, a narrativa nos revela um momento em que a fé de Davi parece fraquejar sob o peso da perseguição contínua. O texto nos dá um vislumbre raro do monólogo interior de Davi. E o que vemos é exaustão e medo. Esse medo leva a uma conclusão desesperada. Em vez de continuar confiando que Deus o protegeria em Israel, ele decide que o melhor é buscar refúgio justamente entre os inimigos, os filisteus. É um momento que mostra bem a tensão entre a fé que se proclama e a dura realidade da sobrevivência. E é importante notar que essa não foi uma decisão passageira, uma estadia curta. O texto faz questão de especificar a duração, 1 ano e 4 meses, como está em 1 Samuel 27, verso 7. Ou seja, era uma estratégia de sobrevivência de longo prazo, vivida em pleno território inimigo. Para sobreviver ali, Davi passa a levar uma vida dupla. Ele realizava ataques contra os inimigos históricos de Israel, ao sul, mas mentia para Aquis, o rei filisteu, dizendo que estava atacando seu próprio povo, o povo de Judá. Essa estratégia astuta garantiu a sua segurança, mas o colocou num jogo de engano muito complexo para manter a confiança de seu anfitrião, como detalha o fim do capítulo 27. Ao final desses 3 capítulos, o que emerge é um retrato complexo e profundamente humano do líder que Deus escolheu. Vemos um Davi capaz de uma ira justa que quase se torna pecado, de uma misericórdia extraordinária baseada em princípios divinos e também de um desespero pragmático que o leva a usar o engano para sobreviver. A jornada de Davi, especialmente nesse último capítulo, nos deixa diante de um dilema teológico. A narrativa não nos dá respostas fáceis, mas nos força a refletir. Até que ponto a necessidade de sobreviver justifica o engano? É uma reflexão sobre a complexidade de viver pela fé num mundo caído. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se esta análise bíblica foi edificante para sua caminhada, considere se inscrever em nosso canal para acompanhar outros estudos como este. Curta o conteúdo para que ele possa alcançar mais pessoas e, por favor, compartilhe suas reflexões sobre os temas que discutimos aqui nos comentários. A sua perspectiva sempre enriquece a nossa comunidade.